Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Gabigol no timão. É fato ou é boato? É informação ou é especulação? É verdade ou é mentira? Gabigol no timão. De onde surgiu essa história? Eu vou falar a respeito para vocês. E também vou contar sobre Fagner, que está acima do peso. Pode ir embora do Corinthians. Fagner vai embora. Vai entrar nesta lista de dispensas. Vai encabeçar a lista de dispensa do técnico Mano Menezes. Muita gente vai embora. O Fagner tá no meio. Eu conto tudo para vocês agora. Sereto News, roda, vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição aqui no canal do Sereto. Seja o youtuber espectador mais bem informado do mundo. Inscreva-se no canal do Sereto. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Ative o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Eu leio todos os comentários aqui no canal do Sereto. Em nome de Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto, Aposta Ganha. Aposte no jogo da Seleção Brasileira, Brasil e Venezuela. E você ganha R$5 de bônus no primeiro cadastro. Você faz o primeiro cadastro e ganha R$5 de bônus para você fazer a sua primeira aposta. É isso mesmo, é muito fácil. É só fazer o primeiro cadastro e você ganha R$5 de bônus para fazer a primeira aposta. Aposta Ganha. Aposte você também. Daqui a pouco eu vou contar essa história aqui do Gabigol, da onde surgiu essa história da possibilidade do Gabigol jogar no Corinthians. É fato ou boato? É fake? É verdade? É notícia? É informação? Ou apenas especulação? Mas antes eu quero falar mais do Corinthians, quero falar do lateral direito Fagner, porque o Fagner está acima do peso. E o Fagner acima do peso, o bicho pode pegar para ele, Fagner. O lateral direito Fagner vive um momento talvez de maior desgaste nesta segunda passagem com a camisa do Corinthians, que começou em 2014. E isso está gerando um descontentamento interno e também externo com relação à parte física do jogador. Já dá para perceber claramente que ele está gordinho, que ele está acima do peso. E isso está prejudicando ou estaria prejudicando diretamente o seu desempenho dentro das quatro linhas. Tanto é que ele perdeu a posição para o Bruno Mendes, que vai jogando. É o Bruno Mendes que foi convocado para a seleção do Uruguai para as eliminatórias e o Fagner perdeu a posição para ele. Foi assim contra o Fortaleza, foi assim contra o Flamengo. O Fagner encontrou muitas dificuldades para marcar os jogadores do Fortaleza, para marcar os jogadores do Flamengo. As bolas do adversário estão saindo pelo lado do Fagner, também pelo lado do Fábio Santos, é bem verdade. O Fábio Santos não vai ficar no final da temporada, o Fábio Santos será dispensado, só que o Fagner ele tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2024, e o Corinthians já avalia a possibilidade de negociar o Fagner ao final desta temporada. Embora ele tenha contrato até dezembro de 2024, o Corinthians já tem a possibilidade, já avalia a possibilidade de negociá-lo no final desta temporada. Vai depender, é claro, do parecer do Mano Menezes em relação à permanência do Fagner ou não como jogador do Corinthians. O Fagner pode entrar, então, nesta, eu diria, barca do Corinthians, eu diria barca furada, porque muitos jogadores vão entrar nesta barca furada, jogadores que estão com o contrato que terminam no final do ano, e no caso do Fagner não, no caso do Fagner ele é um jogador que termina o contrato só no final do ano que vem, mas deve entrar também nesta barca furada. E ele colocou no último domingo, ele deu uma espécie de resposta aos críticos, colocou no Instagram dele uma frase que é a seguinte: humilde o suficiente para saber que posso ser substituído, mas sábio o bastante para saber que não há ninguém como eu. E a publicação pegou mal entre muitos torcedores que entenderam que foi uma provocação do Fagner
ao Corinthians, aos torcedores corintianos. O Fagner está com 34 anos e vive uma de suas piores temporadas com a camisa do Corinthians. Então, o Fagner pode entrar nesta barca furada, pode entrar também nesta lista de jogadores que estão sendo dispensados pela equipe do Corinthians. Se o Fagner vai embora, o Corinthians, ou se o Fagner pode ir embora, o Corinthians tem interesse de contratar outro jogador, da permanência do jogador, que é o Lucas Veríssimo, quer a contratação do Lucas Veríssimo em definitivo. O Lucas Veríssimo, que está emprestado do Benfica de Portugal, e ele tem contrato com o Corinthians até o meio do ano que vem. O Lucas Veríssimo tem 28 anos, está emprestado pelo Benfica de Portugal por cerca de mais 8 meses, até 30 de junho de 2024. Diz que está trabalhando dia a dia, jogo a jogo, que o pensamento hoje é no Corinthians, claro, e não sabe qual será o futuro dele depois do Corinthians. O zagueiro chegou ao Corinthians no segundo semestre de 2023, no final de julho. Na negociação, o Benfica recebeu 1 milhão de euros, o equivalente a aproximadamente 5 milhões e 300 mil reais. E esse valor não saiu diretamente dos cofres do Corinthians, pois foi abatido de uma dívida referente à compra do também zagueiro João Vitor. Então, importante dizer o seguinte, que não há obrigação de compra do Lucas Veríssimo com o Corinthians. O clube possui uma preferência para adquirir o jogador a partir de julho de 2024, sujeito à negociação com o Benfica. É só uma preferência de negociação, não existe a obrigação de compra, mas o Corinthians quer comprar o jogador, quer ficar com o jogador. Lucas Veríssimo hoje é tido como titular absoluto. Já esteve em campo em 9 partidas pelo Corinthians, todas elas como titular. Registrou seu primeiro gol e o único até agora no empate de 4-4 com a equipe do Grêmio. Naquele jogo maluco que foi 4-4, ele fez o primeiro gol. Então, se o Fagner pode ir embora, se o Gil pode ir embora, outros jogadores podem ir embora, o Lucas Veríssimo, esse tem contrato, esse vai ficar com o Corinthians e o Corinthians quer a contratação em definitivo do Lucas Veríssimo. E o Mano Menezes, meus amigos, o Mano Menezes tem agradado aos jogadores do Corinthians e tem agradado a direção do Corinthians nesses primeiros dias de treino no comando corintiano. O trabalho inicial do Mano Menezes causa boa impressão no grupo de jogadores e também está causando boa impressão à diretoria do Corinthians. O Mano Menezes está tentando dar padrão de jogo ao Corinthians. O Corinthians volta a jogar só agora depois da data FIFA, no dia 18, contra a equipe do Fluminense. Mas, segundo as informações que estão sendo apuradas de quem acompanha o dia a dia do trabalho do Mano Menezes, dizem que entre os pontos mais comentados do trabalho dele estão as pré-eleções mais detalhadas, as paralisações dos treinos para orientações individuais, dicas e sugestões de logísticas para as viagens, discursos mais diretos e em tom de cobrança no vestiário, divisão de tarefas entre os departamentos e explicações mais claras ao torcedor nas coletivas de imprensa. Ou seja, mudou da água para o vinho o trabalho do Mano Menezes em relação ao trabalho que era do Vanderlei Luxemburgo. A expectativa da diretoria do Corinthians é de que a paralisação para a data FIFA seja o divisor de águas da equipe no Brasileiro. Serão 12 dias entre o jogo que passou do Flamengo, último dia 7, o Corinthians empatou com o Flamengo na Arena Itaquera, e o jogo contra o Fluminense, que na verdade vai ser no dia 19. Eu falei 18, mas vai ser no dia 19, no Rio de Janeiro. Todos acreditam que a sequência de jogos, que a sequência de treinos, somada à chegada de um novo preparador físico, que é o Diogo Linhares, possa fazer o Corinthians um time mais competitivo ainda, diante de uma sequência de jogos contra equipes debaixo da tabela. Além do Fluminense, o Corinthians joga contra o Fluminense, que está em cima da tabela, mas o Corinthians depois enfrenta equipes que estão lá embaixo da tabela, que são confrontos diretos. Corinthians e América, Cuiabá e Corinthians, Corinthians e Santos, são equipes dificílimas, e o Corinthians vai enfrentar essas equipes na parte de baixo da tabela de classificação. Bom, muito bem, Mano Menezes então está agradando a comissão técnica não, a diretoria e aos jogadores
corintianos. Falta agora só os resultados. E por falar o Mano Menezes, o Mano Menezes, depois do jogo contra o Flamengo, ele foi abraçar o centroavante Gabigol. O centroavante Gabigol que pertence ao Flamengo. Foi lá e deu um abraço apertado, um abraço carinhoso no Gabigol, né? E acabou gerando especulações na diretoria, especulações na torcida corintiana sobre a possibilidade de contratação do Gabigol. Será que o Gabigol vai jogar no Corinthians? Será que não vai jogar no Corinthians? Será que o Mano Menezes, naquele abraço ali, apertado, estaria pedindo para o Gabigol jogar no Corinthians? Vem pro Corinthians, meu amigo. Vem pro Corinthians o ano que vem. Será que isso aconteceu? Olha, eu não sei se isso aconteceu ou não. É claro que tudo pode acontecer ali. O Mano pode ter dito qualquer coisa ali pro Gabigol e eu não sei exatamente o que ele disse. Não está descartada nenhuma possibilidade. Mas, pela apuração que eu tive, eu diria que a chance é zero, é quase zero do Gabigol jogar eu não digo quase zero, porque no futebol nada é impossível, mas é quase zero do Gabigol jogar no Corinthians na próxima temporada. Isso porque o Gabigol tem contrato com o Corinthians, tem contrato com o Flamengo, o Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. Então, tem um contrato para cumprir até dezembro de 2024. Embora hoje ele seja reserva da equipe do Flamengo, o Gabigol é um dos maiores salários do futebol brasileiro. Ganha mais de R$1,5 milhão por mês. Mais de R$1,5 milhão por mês. E para renovar o contrato, ele teria que ganhar ainda mais. Tem o interesse de ser o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. O Corinthians hoje não tem condições de pagar tudo isso para um jogador, né? O jogador mais bem pago do Corinthians é o Paulinho, que ganha cerca de R$1,5 milhão por mês, né? O Paulinho que está machucado e o Paulinho que vai embora depois do final de contrato. Mas o Corinthians provavelmente vai enxugar a folha de pagamento depois do final do ano, com a reformulação que o Mano Menezes vai fazer no elenco corintiano. O Mano Menezes pode ter um interesse na contratação do Gabigol, mas dificilmente isso vai acontecer. O Corinthians hoje não tem condições de contratar esse jogador, é muito caro, sem contar que ele é jogador do Flamengo, tem contrato até dezembro de 2024. Portanto, por enquanto, fica só na base da especulação, não é informação. Não é notícia, é especulação, é boato, né? Não é verdade que o Gabigol vai jogar no Corinthians. Não se iluda, é apenas ilusão. Não se iluda, torcedor corintiano. É apenas ilusão. O Gabigol não vai jogar no Corinthians, né? O torcedor corintiano que está tão magoado, tão triste com o Tite, está tão bravo com o Tite, não caia em outra barca furada. Não entre em ilusão, né? Aqui eu digo o que é verdade, o que é sério para vocês. Então, não entre nessa história do Gabigol vestindo a camisa do Corinthians, porque isso não existe. Foi só um abraço carinhoso do Mano Menezes no centroavante do Flamengo. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. O que é que vocês acham disso? Vocês gostariam do Gabigol vestindo a camisa do Corinthians? E a história do Tite no Flamengo? Vocês estão magoados ainda com o Tite no Flamengo, né? Deixa eu ler os comentários aqui, tem muitos comentários a respeito. Eu leio os comentários dos amigos que nos escrevem e participam conosco, interagem conosco. Por exemplo, quem é que está participando conosco? Quem é que vai começar? Não tem comentário? Só a partir do próximo vídeo que eu vou ler todos os comentários, tá bom? A partir do próximo vídeo eu vou ler todos os comentários para vocês aqui. Então, muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado. Inscreva-se no canal, faça inscrição no canal e deixe o seu comentário, então, que no próximo comentário eu vou ler os comentários aqui a respeito do Gabigol e a respeito também do Tite. Deixe o seu like e likezão aí, deixe o seu like e faça a sua inscrição no canal e me segue nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram e @CarlosCereto no Twitter, tá bom? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.